Salve Maria Santíssima. O pecado da preguiça. A preguiça é um vício anexo à sensualidade, porque vem afinal do amor do prazer, enquanto este nos leva a evitar o esforço ou o incômodo. Há efetivamente em todos nós uma tendência ao menor esforço, que nos paralisa ou diminui a atividade. Exponhamos, primeiro, a sua natureza, segundo, a sua malícia e terceiro, os seus remédios. Primeiro, a natureza da preguiça. A preguiça é uma tendência à ociosidade, ou ao menos à negligência, ao torpor na ação. Às vezes é uma disposição mórbida que vem do mau estado da saúde. As mais das vezes, porém, é uma doença da vontade, que teme e recusa o esforço. O preguiçoso quer evitar qualquer trabalho, tudo quanto lhe pode perturbar o sossego e arrastar consigo fadigas. Verdadeiro parasita, vive o quanto pode às expensas dos outros, manso e resignado, enquanto não inquietam, impacienta-se e irrita-se se o querem tirar da sua inércia. Há graus diversos de preguiça. O desleixado ou indolente não se move para cumprir o seu dever, senão com lentidão, moleza e indiferença. Tudo o que faz fica sempre mal feito. O ocioso não recusa absolutamente o trabalho, mas anda sempre atrasado, vagueia por toda parte sem fazer nada. Adia indefinidamente a tarefa de que se encarregara. O verdadeiro preguiçoso, esse não quer fazer nada que o fadigue, e mostra a aversão pronunciada por qualquer trabalho sério do corpo ou do espírito. A preguiça nos exercícios de piedade chama-se assídia. É um certo fastio das coisas espirituais, que leva a fazê-las de forma desleixada, a encurtá-las, e até às vezes a omiti-las por vãos pretextos. É a mãe da tibieza, de que falaremos a propósito da via iluminativa. A malícia deste pecado. Para compreendermos a malícia da preguiça, cumpre-se nos recordar que o homem foi feito para o trabalho. Quando Deus criou nosso primeiro pai, pô-lo num paraíso de delícias, para que nele trabalhasse. É que efetivamente o homem não é como Deus, um ser perfeito. Tem numerosas faculdades que, para se aperfeiçoarem, necessitam de operar. É, pois, uma exigência da sua natureza trabalhar para cultivar as potências, prover as necessidades do corpo e alma, e tender assim para o seu fim. A lei do trabalho precede, pois, a culpa original. Mas depois que o homem pecou, tornou-se para ele o trabalho não somente uma lei da natureza, senão também um castigo, isto é, tornou-se penoso, como o meio que é de reparar sua falta. Com o suor do rosto havemos de comer o nosso pão, tanto o pão da inteligência como o pão que nos alimenta, o corpo. Como o pão que nos alimenta o corpo. Ora, a esta dupla lei natural e positiva é que o preguiçoso falta. Ele comete, pois, um pecado, cuja gravidade se mede pela gravidade dos deveres que o descura. Quando chega a omitir os deveres religiosos necessários à própria salvação, isso é falta grave. O mesmo se diga quando despreza voluntariamente, em matéria importante, algum dos seus deveres de Estado. Quando este torpor o não leva a descurar senão deveres religiosos ou civis, de menor importância, não passa de pecado venial, mas é ladeira, resvaladia, se não se luta contra a negligência. Não tarda esta em se agravar, tornando-se mais funesta e culpável. Quanto à perfeição,
É a preguiça espiritual um dos obstáculos mais sérios, por causa de seus funestos resultados. Torna-nos a vida mais ou menos estéril. Pode-se efetivamente aplicar à alma o que a Sagrada Escritura diz do campo do preguiçoso. Passei perto do campo de um preguiçoso e perto da vinha de um insensato. E eis que os espinhos ali cresciam por toda parte. As silvas cobriam-lhe a superfície, e o muro de pedra estava por terra. Um pouco de sono, um pouco de sonolência. Um pouco cruzar as mãos para dormir, e a tua pobreza virá como um vagabundo, e a tua indigência como um homem armado. É exatamente o que se encontra na alma do preguiçoso. Em lugar das virtudes são os vícios que lá crescem, e os muros que a mortificação tinha levado para proteger a virtude caem pouco a pouco, preparando o caminho à invasão do inimigo, isto é, do pecado. Dentro em breve, efetivamente, se tornam mais veementes e importunas as tentações, porque a ociosidade ensinou muito mal. Foi ela que, com um orgulho, perdeu Sodoma. Eis qual foi o crime de Sodoma: o orgulho e a abundância e o repouso sem cuidados em que vivia com suas filhas. É que, na verdade, o espírito e o coração do homem não podem estar inativos. Se não se absolvem no estudo ou em qualquer outro trabalho, são logo invadidos por um sem número de imagens, pensamentos, desejos e afetos. Ora, no estado de natureza decaída, o que domina em nós, quando não reagimos contra ela, é a tríplice concupiscência. Serão, pois, pensamentos sensuais, ambiciosos, orgulhosos, egoístas, interesseiros, que tomarão predomínio em nossa alma, expondo-a ao pecado. Não é, pois, somente a perfeição de nossa alma que está aqui em jogo, mas até a sua eterna salvação. Porque além das faltas positivas em que nos faz cair a ociosidade, só o fato de não cumprirmos os nossos deveres importantes é causa suficiente de reprovação. Fomos criados para servir a Deus e cumprir os nossos deveres de Estado. Somos operários enviados por Deus para trabalhar na sua vinha. Ora, o Senhor não exige somente aos obreiros que se abstenham de fazer mal. Quer que trabalhem. Por conseguinte, se sem cometermos atos positivos contra leis divinas, cruzamos os braços, em vez de trabalharmos, não nos há de o Senhor exprobrar, como aos obreiros, a nossa ociosidade. A árvore estéril, só pelo fato de não produzir fruto, merece ser cortada e lançada ao fogo. Aqui é um pouquinho da preguiça. Depois falaremos sobre os remédios para combater a preguiça.